Semifinais do Campeonato Paulista chegando, teremos dois grandíssimos clássicos nesses confrontos e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo de Corinthians e Santos, que vai acontecer domingo às 6h30 da tarde. Mas antes eu peço aqui a sua inscrição, se inscreva no nosso canal, é muito importante que você se inscreva, pois nós postamos vídeos praticamente todos os dias, pelo menos 5 vídeos por semana nós estamos postando, e além disso deixe o seu like, é muito importante, é só você clicar no botãozinho que está assim aqui embaixo, porque isso mostra para o YouTube que você gosta do nosso conteúdo, e o YouTube começa a recomendar nossos vídeos para mais e mais pessoas, o nosso canal começa a ser recomendado e consequentemente nós ganhamos mais inscritos, então eu conto com a sua ajuda. E já começando a falar sobre o vídeo de hoje, nós teremos as semifinais do Campeonato Paulista. No domingo nós teremos Corinthians e Santos lá na Neoquímica Arena, e na segunda-feira nós teremos Palmeiras e São Paulo, o Choque Rei, no Allianz Parque. Já tivemos algumas polêmicas a respeito desses jogos, mas o vídeo de hoje vai ser 100% focado em Corinthians e Santos, inclusive fazendo um mano a mano desse confronto que pode ser muito polêmico, então fique ligado aí até o final. E já começando a falar desse jogo, nós teremos um jogo assim muito apetitoso nessa semifinal de Campeonato Paulista. Primeiro que é jogo único e é um jogo que para mim tem tudo para ser muito equilibrado e de muitos gols. Porque se você for parar para ver, a fase do Santos é uma fase de recuperação e uma fase boa atual, pelas últimas vitórias, por adquirir confiança, por vencer um time de Série A nas quartas, que é o Bragantino, vencendo por 2-0. Não foi uma partida exuberante do Santos, mas fez o que precisava para ganhar. E do outro lado nós temos um Corinthians que começou o ano perfeitamente, vencendo as partidas do Paulista, sendo a melhor campanha do Campeonato Paulista, tendo alguns problemas até que grandes em jogos contra times da Série A, mas aí que veio o estopim da parada, que é a Copa Libertadores, onde nos jogos contra a Universidade Central da Venezuela, que é um time semi-amador, o Corinthians foi mal nas duas partidas e no agregado passou por 4-3, tendo que fazer um gol com o Roberto aos 43 do segundo tempo, jogando em casa. Então passou no sufoco, ficou a ponto de ir para os pênaltis contra essa equipe extremamente fraca. E na primeira partida contra o Barcelona de Guayaquil, jogo lá no Equador, tomou um sonoro 3-0, sendo humilhado, tendo uma coletiva horrorosa do treinador Ramon Dias, onde ele falou que a torcida deveria ser grata a ele, falou sobre o ano passado, que estavam implorando, chorando para se livrar do rebaixamento. Foi assim, uma vergonha, foi patético, foi assim, cuspi na cara do torcedor essas declarações que ele deu, até porque o filho dele, né, que é o auxiliar dele, não estava junto, não é assim que funciona na Conmebol. É diferente dos jogos aqui do Brasil, e geralmente quando o filho dele tá lá, ele dá uma segurada no Ramon, e o Ramon já fez isso quando era do Vasco, ficou lembrando do ano anterior, onde salvou a equipe do rebaixamento, e não é que isso é um favor, ele não tá ali de graça, ele é remunerado e muito bem remunerado, e é obrigação dele tirar o time do rebaixamento. Fora que é muito mais difícil fazer um time grande ser campeão do que tirar um time grande de ser rebaixado. Então o Ramon não faz um bom trabalho esse ano. Inclusive eu acho que ele não deveria mais ser técnico do Corinthians. Eu concordo muito com a opinião do Benja, onde ele fala que o Ramon deveria ser demitido, o Corinthians trocar de técnico logo após o final da última temporada, mesmo com as 9 vitórias seguidas, por conta de, caraca, o momento é bom, mas eu tenho que pensar a longo prazo. A longo prazo, esse cara não me leva a títulos, tanto que o desempenho do Corinthians em partidas realmente importantes é um desempenho muito abaixo, e pensando até em partidas de mata-mata desde o ano passado, e agora nesse a gente tá vendo, né, essa primeira fase de Libertadores que o Corinthians tá muito mal, e fora que tem esse fator pro jogo. Olhando pro lado do Corinthians, nós temos, primeiro, o Corinthians joga em casa. Jogar em casa é uma questão assim extremamente importante, e principalmente para o Corinthians, que tem um apoio ensurdecedor da fiel, do torcedor corintiano. Com certeza nós teremos pelo menos 45 mil pessoas lá, a chance de bater recorde é muito grande, e tem a questão de que quarta-feira é guerra, quarta-feira é por terror, é obrigação, é isso que provavelmente a torcida vai cantar,
e vai realmente cobrar, mesmo se o time se classificar para a final do Campeonato Paulista, o jogo do ano é o jogo de quarta-feira contra o Barcelona. É um ingrediente a mais até para essa partida contra a equipe do Santos, porque, e aí, vai ter o foco total 100% contra o Santos? O que essa partida contra o Santos pode influenciar na partida contra o Barcelona? Lembrando, se for para escolher um jogo, tem que escolher a partida contra o Barcelona, porque a gente está falando de Libertadores e a classificação para a fase de grupos. É obrigação, mesmo que o Corinthians já foi eliminado 2 vezes, lá em 2011 contra o Tolima, e depois em 2020 contra o Guarani do Paraguai. Mas mesmo assim o Corinthians tem a obrigação de passar pelo elenco, pela folha salarial, pelos jogadores que tem. Então esse jogo tem tudo para ser assim, um jogaço. Fora que do outro lado, lá do Santista, nós temos simplesmente Neymar jogando um mata-mata de Campeonato Paulista. O Neymar voltou falando que queria ganhar o título, tanto que ele já é tricampeão paulista da sua primeira passagem, lá de 2009 até 2013, e ele quer mais, ele tá com muita fome. A gente sabe como o Neymar leva esse time do Santos a ser muito, muito, muito melhor. Ele potencializa os jogos dos seus companheiros e acabou de ser convocado também ali. O Neymar realmente tem ótimas condições de destruir nessa partida, de ser realmente um ponto fora da curva, e isso tem que ser levado muito em consideração. Então eu projeto um jogo muito ofensivo dos dois lados, até porque a defesa do Corinthians é uma defesa muito fraca. Desculpa, o Corinthians está sendo uma peneira. Em 3 jogos de pré-Libertadores, o time tomou 6 gols, tirando, é claro, contando com a humilhação que sofrendo lá no Equador, tomando um 3-0, podendo ter tomado 4 ou 5. E pro lado do Santos, é um time que ataca muito bem, principalmente porque tem Neymar, porque tem Guilherme, Tiquinho, Soteldo. É um quarteto que funciona muito e tá funcionando muito bem. E tenho que destacar aqui como o Soteldo tem jogado bola, hein? O Soteldinho jogando muito bem, tá muito bom. E o Santos, com a vinda do Gil para a zaga, sim, o Caixinha nem relacionava o Gil para os primeiros jogos do Campeonato Paulista, mas a chegada do Gil e a titularidade dele colocou o Santos em um patamar acima em quesito de defesa. Por outro lado, nós temos um ataque muito forte da equipe do Corinthians, com um potencial gigantesco, com o trio Garro, Memphis e Yuri Alberto. Eu não concordo com a escalação do Ramon, que prefere jogar com uma espécie de 4-4-2 ou um 4-3-1-2, colocando esse trio ali e os 2 atacantes, o Memphis e o Yuri, se movimentando muito na frente. Eu acho que precisava ter mais um nome que ficaria entre Romero e Thales Magno. Hoje eu até colocaria o Thales Magno, mas pensando em idolatria, até estrela, o Romero tem uma estrela gigantesca, então ele poderia sim formar um trio de ataque, tirar um meia, um volante, como nós temos Carrillo, Alex Santana, que provavelmente vai ser titular, e o Bidon, todos esses ali atrás do Garro. Acho que poderia tirar um Bidon ali, que tá jogando muito mal, pro time do Corinthians ser mais potencializado ainda. Mas o ataque do time é forte, e principalmente no Campeonato Paulista o time realmente teve boas atuações. O ponto fraco mesmo, pensando em expectativa, fica com o Garro. Nós temos um problema que ele teve gigantesco, onde ele acabou causando uma vítima fatal lá na Argentina, então ele deve estar ainda muito preocupado com isso, fora que ele perdeu a sua camisa 10, né? O Corinthians deu a camisa 10 para o Memphis Depay, e o Garro ficou com a camisa 8, e já foi dito que o Garro sim não gostou, ficou pistola, ficou triste com o que aconteceu. Fora isso, ele recebeu uma proposta milionária do Zenit, e ele queria ir. O Corinthians não deixou, falou, fica aqui pelo menos mais um ano, vamos aqui conquistar, jogar junto, mas ele queria ir, então isso abala muito o jogador. Outro ponto importante para o time do Corinthians é que no final do jogo contra o Barcelona de Guayaquil, nós tivemos muitas brigas muito acaloradas nos vestiários, até uma suposta cadeirada do Gustavo Henrique no Memphis, ou do Memphis no Gustavo Henrique, mas a certeza é que os dois brigaram muito forte, quiseram quase sair no soco, tiveram que separar, ou seja, tá tendo dificuldades naquele vestiário, mas também depois de uma partida daquela tinha que ter revolta. É melhor isso do que uma simples, vamos embora, tá tudo bem. E o Memphis agora realmente, pela primeira vez, começou a receber críticas duras, principalmente da torcida do Corinthians, onde ele vai lá, posta um joguinho de pôquer depois de um jogo, tira foto com o Neymar, grava suas músicas ali com o Rariel, com outras pessoas,
faz as trancinhas, uma vida assim muito midiática que quando a fase não tá boa, isso realmente pode prejudicar e muito o atleta. Mas vamos falar da parte mais importante desse vídeo, que será o nosso mano a mano. Sim, vamos fazer um mano a mano entre todos os jogadores, o que é a projeção do time titular. Isso pode mudar. Eu lembro até que eu fiz a projeção de Palmeiras e São Paulo pela primeira fase do Campeonato Paulista. O jogo foi horroroso, 0-0, e o São Paulo entrou com o time reserva. Então, tipo, 8 jogadores ali que eu coloquei na lista, que fiz o vídeo, simplesmente não entraram em campo. Mas aqui, como é semifinal, a chance disso aqui tá muito próximo do que vai acontecer, é gigantesca. E no primeiro confronto nós já temos um ótimo confronto entre Hugo e Brazão. Sim, o Brazão, ele faz partidas importantíssimas com a camisa do Santos. Ele realmente ajustou bem a posição de goleiro. Acho que o João Paulo é um ótimo goleiro também, é um goleiro muito reconhecido com o torcedor santista. Ele foi assim muito guerreiro e ele mostrou muito amor e muita honra a essa camisa, que é gigantesca no futebol brasileiro. Mas o Brazão tomou a posição, ele é muito importante, mas aqui não tem como. Para mim, até ele deveria ter sido convocado para a seleção brasileira. O pegador de pênaltis, Hugo, recebe o primeiro voto para o Corinthians, deixando 1-0 para o time do povo. E já olhando para a lateral direita, nós temos JP Sherman e Mateuzinho. E aqui eu não consigo não ser influenciado pelo momento. O Mateuzinho fez uma partida horrorosa lá no Equador, onde até o terceiro gol, acho que tem uma responsabilidade muito grande dele, que ele cruza a falta de um jeito ridículo, e no contra-ataque o Barcelona fez o terceiro gol com o Coroço. E o JP Sherman resolveu a lateral direita do Santos, que era o grande ponto fraco desse início de temporada, com o Léo Godoy. Meu Deus, eu tinha uma impressão ótima do Léo Godoy jogando no Atlético Paranaense, mas jogando no Santos eu sinto nojo de ver ele em campo. É muito feio, ele joga muito mal, sério. O Léo Godoy é um jogador tenebroso, horroroso. Eu realmente vejo ele como o principal coisa ruim desse Santos, que ele foi até apelidado de Ruim Godoy. E o JP Sherman resolveu essa posição, por isso eu fico com ele, empatando em 1-1 confronto. Na zaga, nós temos 2 bons confrontos em Gil e André Ramalho. A impressão que eu tinha do André Ramalho até o início dessa temporada era de um ótimo zagueiro, de uma ótima contratação do Corinthians, mas a impressão que está agora é uma impressão horrorosa. Voltamos ao jogo de quarta-feira lá em Guayaquil, onde no segundo gol, no cruzamento para o gol de cabeça do centroavante do Barcelona, ele simplesmente ficou ali parado, estático. Isso que ele entrou no intervalo, e logo após o Ramon tirar, o Choca e deixar com 2 zagueiros apenas, o Corinthians foi pior defensivamente. Então o André Ramalho não conseguiu ser relevante na partida e ainda, na minha opinião, falhou feio no segundo gol da equipe do Barcelona e vive uma fase ruim. A defesa toda do Corinthians vive uma fase ruim, e mais uma vez o Gil, que não estava sendo nem relacionado para os primeiros jogos do Campeonato Paulista, resolveu a posição na zaga, formando uma ótima dupla com o Zé Ivaldo. E aqui não tem como ir com o Gil Cebola. Assim, nós teremos lei do ex, e eu acho que o Gil me surpreendeu muito, porque as minhas expectativas para ele com a camisa do Santos eram muito baixas, e ele está representando muito bem. Acho que ele resolveu a defesa do Santos, então é Gil, deixando 2-1 para a equipe do Peixe. Zé Ivaldo e Gustavo Henrique é outro confronto interessantíssimo, e assim, o Zé Ivaldo tem surpreendido muito, porque eu acho que ele é um zagueiro de alto nível. Não, ele não é um zagueiro de alto nível, mas eu acho que ele está jogando até acima do que todos nós esperávamos. Ele está indo muito bem nessa defesa do Santos, mas do outro lado a gente tem um zagueiro que tem potencial para ser um masterclass. Quando ele foi titular, quando ele jogou no ano passado, e desde que ele está no Corinthians, ele foi um zagueiro muito bom, ele é um zagueiro muito alto, ele tem uma qualidade muito boa, e graças a Deus ele não ficou com o gol contra que ele acabou fazendo no jogo contra o Barcelona. Dos zagueiros eu acho que ele foi o menos pior, e ele tem tudo para agora tomar essa vaga, formar uma dupla ali, provavelmente com o André Ramalho. Tem o Félix Torres, tem o Kaká, mas provavelmente vai ser com o André Ramalho. E ele é um ótimo zagueiro, Gustavo Henrique. Eu fico com ele, mesmo com o Zé Ivaldo jogando bem, e muito bem. Eu acho que o Gustavo Henrique merece essa vaga, deixando o confronto em 2-2. Escobar e Bidu, mais uma vez falando de um jogador que surpreendeu muito, que é o Escobar.
Eu lembro do clássico contra o Palmeiras na Vila Belmiro e o Escobar, ele foi muito bem nos confrontos contra o Estevão. O que ficou marcado foi o chapéu que o Estevão deu nele, a caneta que ele tentou, mas se você for ver o jogo, o Escobar não deixou o Estevão pensar ali, ele ajudou muito, ele marcou muito bem, ele venceu várias divididas contra o craque palmeirense. E ele tá indo muito bem, ele deu assistência pro gol do Guilherme depois de entrar no clássico contra o Corinthians na Química Arena. E já olhando pro lado do Matheus Bidu, ele até tem números bons em relação a gols e assistências, já tem 2 gols e 2 assistências na temporada, mas ele não vive boa fase, a parte defensiva dele é muito fraca, ele até ataca bem, mas a parte dele defender realmente deixa a desejar. E aqui eu fico com o Escobar, principalmente pela garra que ele tem, e resolveu a lateral esquerda do Santos, deixando 3-2 pro Santástico. Olhando para os volantes, aqui nós tivemos que fazer algumas adaptações por conta da formação de cada time, então a gente vai ter um confronto aqui mais para frente que não vai fazer tanto sentido, mas no todo faz muito sentido. João Schmidt e Alex Santana me faz lembrar de quando o Neymar foi assistir Santos e Corinthians na Vila Belmiro pela fase de grupos do Campeonato Paulista do ano passado, e ele elogiou o João Schmidt. Ele até falou, quem que é o camisa 5 ali, que tá jogando muita bola? E era o João Schmidt, e mostra como ele é importante. No partida contra o São Bernardo, por exemplo, nesse Paulistão, ele foi muito mal, ele ficou olhando ali dentro da área, mas o Santos teve uma sequência muito ruim até a chegada do Neymar, de todo mundo. E depois que o Neymar chegou, o jogo dele foi potencializado, melhorou bastante, ele fez gol na semifinal e tá jogando muita bola. Eu gosto do Alex Santana, eu não acho nem que ele fez uma partida muito ruim contra o Barcelona de Guayaquil, mas ele precisa de mais minutagem, ele precisa de mais jogos como titular. Provavelmente ele não vai ser titular caso o Martínez esteja apto para jogo, mas como eu acho que ele não vai estar apto, aqui vai ficar o Alex Santana. Ele é muito brigador, ele tem muita raça, mas o João Schmidt tem uma qualidade maior, principalmente até com a bola no pé, então eu fico com o João Schmidt deixando 4-2 para a equipe do Santos. Gabriel Bontempo e Breno Bidon, acho que é o primeiro confronto até que poupa tempo aqui, porque o Bontempo realmente ajudou muito esse meio campo do Santos. Ele que na partida contra o São Paulo, no clássico, na própria Vila Belmiro, o primeiro jogo que o Santos fez depois da chegada do Neymar, o Neymar não estreou, ele estreou 3 dias depois contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e nesse jogo o Santos jogou muito bem, e o Bontempo jogando como um ponta direita, fez um gol muito bonito inclusive, e deu uma assistência, então ele jogou muito bem, e ele assim, recuou agora ali para uma espécie de segundo volante, ali um meia, e ele tá jogando muita bola, ele é muito bom, garoto, assim, que não tem a firula, não tem a pedalada, não tem nenhuma grande velocidade, mas ele dá um ritmo muito interessante para esse time do Santos, e ele tá jogando muita bola. Já o Breno Bidon, mais ou menos a gente volta, ele foi muito mal no jogo contra o Barcelona, parece que ele não tem alma jogando em campo, e ele nunca teve uma atuação que você olha e fala, caraca, o Bidon é bola, hein? Bidon joga muito bem. Então aqui eu não tenho nem dúvidas de que Gabriel Bontempo merece a vaga, deixando 5-2 para a equipe do Santos, hein? E agora o grande confronto... Não, vou deixar ele para depois. Vamos fazer agora o confronto entre Soteldo e Carrilho. Aqui é o grande confronto de nós temos a posição muito diferente, porque o Carrilho joga bem mais recuado do que o Soteldo, e é um confronto muito equilibrado, na minha opinião, equilibrado por cima, porque o Carrilho ele é o grande cara que dá sentido a esse meio campo do Corinthians. Ele é um dos poucos que no momento continua jogando bem, inclusive Ramon Dias. Por que o Carrilho foi banco contra o Barcelona de Guayaquil? Você tá louco, cara, você tá maluco, esse cara tem que ir embora do Corinthians, pelo amor de Deus. Já olhando pro lado do Soteldo, assim, tá jogando bola o Soteldo, hein? Que qualidade no passe, que qualidade no drible, na segurada de bola, no momento certo de girar o corpo. O Soteldo, assim, tá jogando muita bola. Ele não tem números com gols e muitas assistências, mas bola, jogo de bola, bola rolada, ele, como já diria Vanderlei Luxemburgo, jogo de bola, é Soteldo muito mais. Ele é muito bom de bola, ele é na minha opinião, olhando para o futebol brasileiro, ele entra como assim na briga por ser um dos craques do nosso futebol. A questão é ele que teve muitos problemas já pessoais, até quando o Santos caiu, então a torcida ainda não tem uma certa confiança com o Soteldo, mas a torcida sabe que o Soteldo é muito bom de bola, e se ele ficar no Santos ele tem tudo para continuar brilhando. Então 6-2 para o Santos, hein?
quem diria? E sem mais delongas, o grande confronto e que vai estar na thumb desse vídeo, Neymar contra Memphis Depay. E é uma injustiça com o Memphis Depay, porque não tem nem como votar contra o menino Ney. 7 jogos, 3 gols, 3 assistências, mudou o Santos de patamar, tanto na parte administrativa, na parte financeira e principalmente dentro de campo, que é o mais importante. O Neymar potencializa todos os seus companheiros, joga muita bola, já fez gol de falta, já fez gol de pênalti, já fez gol olímpico, já fez gol com a bola rolando, já deu várias assistência de escanteio pro Tiquinho. Ele é um monstro e o Depay tá em baixa, né? Porque nos jogos que realmente importam, o Depay tem atuações horríveis, principalmente olhando para a Sul-Americana ano passado e principalmente para Libertadores desse ano, onde não foi bem em nenhuma das 3 partidas. Aquele foi melhorzinho, foi no jogo da volta contra a Universidade Central da Venezuela, mas Memphis Depay precisa entregar mais. Fez 3 gols no Campeonato Paulista, mas nenhum gol em clássico, nenhum gol em um jogo tão importante. O gol mais importante que ele fez foi nas quartas contra o Mirassol, mas convenhamos, o Corinthians já estava vencendo e era o Muralha no gol do Mirassol, né? O Muralha espalmou assim a bola. Então, não tem tantos méritos assim do Memphis aqui. É Neymar, sem dúvida, deixando o confronto 7-2 para o Santos. E agora nós temos Guilherme contra Garro. E se você me pergunta isso há 2 ou 3 meses, eu ia falar Garro com toda a tranquilidade do mundo. Mas aqui não tem como. O Guilherme é o artilheiro do campeonato. O artilheiro do campeonato. Não tem como ele não vencer esse confronto. Ele é muito importante para o time do Santos. Ele é um ponto esquerda que se movimenta muito, que tenta muito. Acho que ele tem errado muito também. Teve até ali a partida onde ele teve uma chance. O Neymar estava ali do lado, tinha o Tiquinho centralizado, ele tentou chutar e chutou todo errado, todo torto. Mas no geral, ele foi o grande nome do Santos no Paulistão. Ele jogou muito bem, principalmente nas primeiras partidas, onde ele realmente ajudou muito o Santos, salvou o Santos até de alguns resultados. Tá fazendo muito gol e o Garro tá em uma baixa tremenda, não tem nem gol nem assistência esse ano. E tá muito abaixo o nível. Mais uma vez lá em Barcelona ele jogou muito mal. Ele teve uma oportunidade no primeiro tempo onde ele deu um chapéu e saiu em velocidade e tinha o Yuri no meio. O Yuri no meio, ele teve 1, 2, 3 chances de tocar e não tocou. Então aqui não tenho nem dúvidas de que pro momento é Guilherme na veia. 8-2 pro time do Santos. E agora sim, um confronto que eu mais fiquei em dúvida por conta de, primeiro, ser muito fã dos 2 jogadores, gostar muito de como eles jogam, que são os 2 centroavantes, Tiquinho Soares e Yuri Alberto. E talvez eu fui tendencioso por conta do placar estar 8-2 para a equipe do Santos, e o meu voto fica com o Yuri Alberto, mas não só por isso, porque eu gosto muito do Yuri. Ele inclusive fez os 2 gols no jogo da primeira fase contra o Santos, onde o Corinthians não foi dominante em relação à posse, a finalização. O Santos teve mais que o dobro de finalizações que o Corinthians. Jogou bem o primeiro tempo, mas o Corinthians castigou com 2 gols no final. E no segundo tempo, ele jogou, entre aspas, tranquilo. O Santos pressionou, fez um gol. Inclusive, quando o Neymar já tinha saído do jogo, teve oportunidades ali. O Corinthians não foi muito bem, mas conseguiu sair com a vitória. E esse confronto aqui, e essa vitória foi muito graças ao Yuri, que fez os 2 gols, com um senso de posicionamento maravilhoso. Mas também tem que falar de Tiquinho, porque o Tiquinho é um ótimo centroavante, um ótimo pivô. Já falei muito que ele é um ótimo facilitador, ele facilita muito o jogo dos seus companheiros, e o jogo dele é muito, muito potencializado com o Neymar junto com ele. Tem a bola parada, onde ele é muito bom de cabeça, ele cabeceia muito bem, o Neymar cruza muito bem, então isso pode ser um fator, ainda mais porque a bola aérea do Corinthians é, assim, horrorosa. E no lado do Corinthians nós temos o Yuri Alberto. Ele foi o grande nome do Corinthians ano passado, foi o artilheiro do Brasil com 31 gols marcados. Ele é muito bom, eu sou muito fã dele, e eu acho que, assim, por muito pouquinho, um pelinho assim na frente, eu fico com Yuri Alberto, deixando o confronto 8 para a equipe do Santos e 3 para a equipe do Corinthians. E olhando para os treinadores, nós temos Pedro Caixinha e Ramon Dias. E eu já mostrei aqui o meu hate ao Ramon Dias. Ele não deveria ser técnico do Corinthians, acho as ideias deles muito pragmáticas, pouca ousadia, pouca evolução no trabalho também esse ano. E o Caixinha tem tentado coisa nova.
Ele tentou o Gil fora, viu que estava errado, trouxe o Gil de volta, ele briga por esse time do Santos, ele tenta fazer o melhor com a equipe do Santos, e logo após a partida contra o Corinthians ele teve mudanças radicais na tática e na escalação, e foi aí que o Santos deu uma temporada, e o fato do Santos estar indo tão bem nos últimos jogos, também é graças ao seu treinador, por isso o voto é dele, deixando o confronto sim, 9-3 para o Santos. E aí você me pergunta, o Santos vai ganhar, né? Então pode colocar o Santos na final. E não, o meu palpite para essa semifinal de Campeonato Paulista é uma vitória do Corinthians, por um placar assim, tipo 3-2, 4-3, por que não 4-2? E a gente não pode deixar de levar em consideração o fator casa, o fator Itaquera, o fator Neoquímica Arena, porque o que esse torcedor faz lá é algo absurdo, e o Corinthians não perde lá há praticamente um ano. A última derrota foi contra o Botafogo com um gol do Júnior Santos. O Júnior Santos não tinha nem se machucado ano passado, e ele passou grande parte do ano passado muito machucado. Então aqui o voto é pro Corinthians vencer mesmo perdendo assim no mano a mano. E aqui eu tô falando de coisas individuais, e óbvio, o Neymar pode muito desequilibrar. Eu não cravo aqui que o Corinthians passa por conta do Neymar, porque o Neymar, ele realmente pode colocar o jogo no bolso, anotar gols, assistências e fazer com que o Santos classifique. E eles estão muito confiantes. Até o Guilherme deu uma entrevista à TNT Sports, onde ele falou, o Corinthians não é favorito, tem o fator casa, mas nós temos tudo para chegar lá e conquistar a terceira vitória do Santos jogando lá no Itaquerão. Então teremos um grande jogo, uma partidaça de futebol. O jogo vai ser domingo às 18h30, teremos transmissões da Record, do Nosso Futebol, da Cazé TV e da Max, praticamente todos ali vão transmitir. E vai ser um jogaço de bola, Neymar contra o Depay, nós teremos, quem sabe, uma volta de um futebol bom do Garro, Yuri Tiquinho, nós temos o quarteto do Santos com o Guilherme também, o Soteldo jogando muita bola, o ótimo confronto de goleiros, ali a questão da zaga também, do Santos está um pouco mais resolvida, mas o Corinthians joga em casa e com a força da torcida, esse time é muito bom, é um time forte jogando em seus estádios também, não perde muito tempo lá, mas eu quero saber de você, qual que é o seu palpite para esse jogaço que a gente vai ter na Neoquímica Arena, se você acha que o Santos vai para a final, se você acha que o Corinthians está na final, e qual que é o peso para o Corinthians do jogo contra o Barcelona na quarta-feira, na próxima quarta-feira, que já é 3 dias depois do jogo contra o Santos. O que isso pode impactar no jogo de domingo? Quero saber de você, deixa isso aqui no comentário. Fora isso, nós temos aqui o link do nosso Instagram. Vai lá, siga a gente, é muito importante, isso ajuda muito também a divulgar nosso canal. Deixe o seu like no vídeo para que o YouTube possa mostrar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. Se inscreva aqui embaixo no canal, nós já passamos dos 200 seguidores, dos 200 inscritos, e nós queremos mais, nós queremos os 300, os 400, os 500, até chegar a 1000, por que não? Fora isso, muito obrigado pela sua audiência, fiquem com Deus, um grande abraço. Tá aparecendo aqui agora uns videozinhos, maratona lá o canal, o vídeo tá melhorando cada vez mais, nós estamos melhorando a qualidade dos nossos vídeos. Então vai lá, maratona no nosso canal e manda nos seus grupos de WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, onde você puder. Fora isso, até mais, fiquem com Deus, ótima semifinal de Paulista para todo mundo e tchau!